Olá! Hoje vamos falar de adição e subtração de frações. Como fazemos adição e subtração de frações? Primeiramente, vou explicar quando temos denominadores iguais. Então, quando nós temos denominadores iguais, o que a gente vai fazer? Vamos simplesmente repetir o denominador e resolver a operação com os numeradores. Vamos lá? Aqui temos a fração 4/3 mais a fração 7/3. Reparem que os dois denominadores são iguais. Então, o que vamos fazer? Repetimos esse denominador, que nesse caso é o número 3, e vamos efetuar a operação que está acontecendo aqui em cima. 4 mais 7, 11. Então, a gente coloca o 11 aqui em cima. Resolvemos a adição de fração. E a subtração? Gente, a subtração tem a mesmíssima regra. A gente precisa ter os denominadores iguais, como aqui nesse exemplo. Temos o denominador 5 e o denominador 5. A fração 9/5 menos 6/5. Vamos fazer, então, essa operação. Repetimos o denominador, repetimos o 5 e efetuamos a operação que acontece nos numeradores. 9 menos 6, 3. 3/5. Esse é o resultado da subtração de duas frações. Então, gente, esse é o exemplo, né? São os dois exemplos em que temos denominadores iguais. Agora, então, vamos falar da adição e subtração de frações que possuem denominadores diferentes. Como nesse primeiro exemplo que temos a adição de 1/3 mais 2/2. Como vamos fazer? Precisamos deixar esses denominadores iguais, assim como nós fazíamos lá na comparação das frações. Como a gente faz para deixar esses denominadores iguais? Fazendo uso do MMC. Então, temos que tirar o MMC dos denominadores, que nesse caso são 3 e 5. Vamos lá. Vou fazer o MMC de 3 e 5. Como vai ficar? Colocamos aquela linha e vamos fazendo a divisão. Nesse caso, a gente não pode começar com 2, porque nenhum dos dois números é divisível por 2. Então, a gente começa diretamente pelo 3. 3 dividido por 3 dá 1. Colocamos o 1. Agora, 5 dividido por 3 não dá, não tem um resultado exato. Então, a gente repete o 5 para continuarmos a conta. Agora sim, vamos fazer a divisão por quanto? Por 5. Por quê? Dá para fazer o outro. 1 dividido por 5 não precisa, porque a gente já está com o número 1. O número 1 é o que a gente quer alcançar. Então, a gente repete o 1. 5 dividido por 5 dá. Que dá quanto? 1. Chegamos, ó. Foi isso que eu falei. Nós queremos alcançar o 1 e o 1. Precisa sempre estar 1 aqui embaixo. Aí, a gente encerra o nosso MMC e fazemos a multiplicação com os números que usamos aqui em cima. 3 vezes 5 dá 15. Então, o MMC de 3 e 5 é 15. Agora, como é que a gente faz? Pegamos aqui e temos que transformar essa fração e essa fração, onde os novos denominadores têm que ser 15. Então, vamos lá, vou copiar aqui, ó. Essa primeira fração tem que ter 15 no denominador, assim como a segunda fração também tem que ter 15 no denominador. A operação que nós temos é uma soma, então a gente deixa a continha de mais aqui no meio. E vamos para a nossa técnica. Para esse número 3 aqui virar 15, ele precisou fazer uma operação. Que operação foi essa? Uma multiplicação por 5. Então, a gente faz aqui pequenininho uma multiplicação por 5. 3 vezes 5 dá 15, certinho. Mas a nossa regra de frações, tudo que a gente faz embaixo, tem que fazer em cima. Então, a gente vai multiplicar aqui em cima por 5. Se 3 vezes 5 deu 15, a gente colocou embaixo. 1 vezes 5 dá 5. Então, a gente vai colocar aqui, ó, em cima, no numerador. Transformamos a nossa primeira fração. Agora, vamos para a segunda. Temos o 2/5. Para esse 5 virar 15, ele precisou fazer uma operação.
Que operação foi essa? Uma multiplicação por 3. 5 vezes 3 dá 15. E aquela regrinha, tudo que a gente faz embaixo tem que fazer em cima. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Onde a gente vai colocar esse 6? Aqui, ó, no nosso numerador. Agora a gente pode efetuar as operações. Por quê? Os dois denominadores são iguais. A gente só pode resolver quando é igual. Então, vamos lá. Repetimos o denominador, que nesse caso é o 15, e efetuamos a operação com os numeradores que estão aqui. 5 e 6. 5 mais 6 é 11. Então, a gente coloca o 11 aqui em cima. Resolvemos a soma de frações com denominadores diferentes. E agora, para a gente resolver a subtração de frações com denominadores diferentes? Temos a mesma regra. Precisamos tornar os denominadores iguais. Vamos lá. Aqui, eles estão diferentes. 3/4 menos 5/8. Vamos igualar esses denominadores? Através de qual método? MMC. Então, vou fazer aqui o MMC de 4 e 8. Traçamos a linha e começamos a divisão. Nesse caso, os dois números são pares, então a gente pode sim começar pelo 2. 4 dividido por 2, 2. Colocamos o 2 aqui. 8 dividido por 2, 4. Colocamos o 4 aqui. Ainda dá para a gente continuar a divisão por 2. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 dá 1. Olha o 1 que a gente quer encontrar. 4 dividido por 2, 2. Ou seja, 1 já apareceu, mas o outro ainda não. Então, a gente tem que continuar a nossa conta. Mais uma vez por 2. O 1 já tá. Não precisa fazer nada, é só a gente repetir. 2 dividido por 2 dá 1. Chegamos no número 1 e 1. Então, a gente pode encerrar a nossa conta, fazendo a multiplicação desses números aqui. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, MMC de 4 e 8 é 8. Voltamos para a nossa fração. Então, agora temos que transformar essas frações em que o denominador seja 8. Vamos colocar aqui embaixo daquela mesma forma. 8 aqui, 8 aqui, são os nossos novos denominadores, e a continha de menos que continua. Vamos lá, seguindo a mesma regra lá da adição. Para esse 4 virar 8, qual foi a operação que ele fez? Uma multiplicação por 2. Então, vamos fazer aqui, ó, pequenininho, uma multiplicação por 2. 4 vezes 2 dá 8. Na mesma forma, né? Temos que fazer em cima, porque na regra da fração, tudo que a gente faz embaixo, a gente tem que fazer em cima. Então, vamos multiplicar por 2. 4 vezes 2 deu 8, que está aqui embaixo. 3 vezes 2 tem que dar 6, que a gente coloca aqui em cima. Resolvemos a nossa primeira fração. Agora, vamos fazer a mesma coisa na segunda. Para esse 8 virar 8, o que a gente precisou fazer? Nenhuma multiplicação, né? Ou o que a gente pode chamar de multiplicação por 1. Porque 8 vezes 1 dá 8. Então, vamos seguir aquela regra. Tudo que a gente faz embaixo tem que fazer em cima. 5 vezes 1, 5, que a gente vai colocar aqui. Olha agora, temos uma subtração, uma continha de menos, com denominadores iguais. Agora sim a gente pode resolver. Repetimos o denominador 8 e efetuamos a conta que está no numerador. 6 menos 5, 1. Colocamos aqui o resultado. Então, fizemos a subtração de denominadores diferentes. Então, gente, esse é o nosso conteúdo de adição e subtração de frações, tá bom? Obrigada, gente!